Agora vamos ao nosso problema 5. O 5 pede para a gente mostrar essas duas identidades, com números do lado esquerdo binomiais e do lado direito funções trigonométricas. Aí você pode pensar, sim, onde é que vai aparecer o número complexo aí de fato? Pense no seguinte, sempre quando eu tiver esses somatórios de número binomial, onde os índices são ou pares, ou múltiplos de 3, ou múltiplos de 5, sempre a ideia vai ser usar número complexo, tá bom? A gente vai aprender isso. Essa questão é para introduzir a ideia desses somatórios, ok? Já caiu uma questão muito parecida com essa no IME, só que os índices aqui seriam múltiplos de 3. Aí quando a gente estiver na aula 3, raízes de números complexos, a gente faz esse problema, tá bom? Então veja o seguinte, fatos importantes. Esse aqui da aula 1, quando é que dois complexos são iguais? Parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária, tá bom? Coloquei também esse fato, que é a primeira fórmula de Moave, que é importantíssimo, eu vou utilizar. E aqui o binômio de Newton, tá bom? Que a gente aprendeu quando estudou análise combinatória, ok? Essa identidade daqui, para binômio de Newton, A e B são números complexos quaisquer. O que eu tenho aqui, o N, é que deve ser um número natural, ok? Daí o que é que eu vou fazer? Eu lembro das potências de I. As potências de I têm um padrão. Qual é o padrão? Se repetem de 4 em 4, tá bom? E aqui eu vou utilizar esse desenvolvimento binomial com as potências de I. De que forma, Luiz? Veja o seguinte. No início, parece uma mágica, um truque, mas depois a gente começa a ver a filosofia dos números complexos com os números binomiais. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Faça A igual a 1 e B igual a I no binômio de Newton, tá bom? Então, como é que eu vou ter? Vai ficar assim, ó, 1 mais I elevado a N, via binômio de Newton é o somatório de N escolhe K, 1 elevado a N menos K vezes I elevado a K, onde o K vai de 0 até N, ok? Agora, vamos desenvolver isso para a gente ver que o desenvolvimento disso aqui vai aparecer esses dois somatórios, ok? Vamos lá. 1 elevado a qualquer expoente dá 1 real, então vai ficar assim, quando K for igual a 0, N escolhe 0. Quando K for igual a 1, N escolhe 1 vezes I. Quando K for 2, vai ficar I ao quadrado, que é igual a menos 1, então menos N escolhe 2. Quando K for 3, vai ficar I ao cubo. I ao cubo é igual a menos I, menos N escolhe 3 vezes I. Quando o K for 4, I a quarta é 1, mais N escolhe 4. E aqui continua. Ou seja, perceba que aqui eu estou tendo dois tipos de parcelas. Quais são? As que estão acompanhadas de I e as que não estão acompanhadas de I. A que não está acompanhada de I são os carinhas onde esse índice aqui é par, tá bom? Por quê? Quando I complexo está elevado a um número par, ou vai dar 1 ou vai dar menos 1. Quando o K for ímpar, ou vai dar I ou vai dar menos I. Então, eu posso reescrever assim, melhorando. Isso aqui vai ser o seguinte, ó. N escolhe 0, menos N escolhe 2, mais N escolhe 4. Aí, quando o K for 6, I a sexta vai dar I a quarta vezes I ao quadrado, que é igual a menos 1. Menos N escolhe 6, e aqui continua. Só os índices pares, mas agora vamos fazer o seguinte. Todo expoente, quando o K for ímpar, o binomial vai estar acompanhado de I, tá bom? Por exemplo, aqui se eu colocar o I em evidência, eu vou ter o N escolhe I. A próxima parcela, menos N escolhe 3. A outra, quando o K for igual a 5, I elevado a 5 é igual a I, tá bom? Então, a próxima parcela, mais N escolhe 5, porque o I já está aqui. E aqui continua. Ou seja, pessoal, isso aqui é o desenvolvimento de 1 mais I elevado a N via binômio de Newton. Então, esse somatório, que é isso aqui que ele está pedindo, ele é a parte real de quem? De 1 mais I elevado a N. Esse desenvolvimento aqui é quem? A parte imaginária de 1 mais I elevado a N. Tá bom? Ora, onde é que eu vou utilizar Moave agora? Da seguinte forma.
No nosso primeiro passo, eu estou utilizando o binômio de Newton. No binômio de Newton, aparecem os números binomiais, tá bom? Agora eu vou utilizar a potência de um número complexo. Por quê? Aqui eu tenho um número complexo na forma algébrica, eu levo ele para a forma trigonométrica e uso Moave para utilizar isso aqui, ó, tá bom? Então, nosso segundo passo é o seguinte. Agora eu vou expressar isso aqui de outra forma, tá bom? Eu vou ver o mesmo número por dois modos. Então, façamos o seguinte. Segundo passo. Eu vou calcular quanto vale isso aqui por Moave. Como é que eu faço isso, Luiz? Primeiro, coloca 1 mais i na forma trigonométrica. Para isso, eu vou colocá-lo no plano complexo. Aqui é o eixo real e aqui o eixo imaginário. Então vamos lá. Parte real, 1. Parte imaginária também 1. Então aqui eu vou ter o meu ponto do plano complexo ou meu número complexo, tá bom? Quando eu faço isso, eu formo duas coisas, não esqueça. O módulo e o argumento, que é o θ. Quanto vai ser o módulo? Se z é 1 mais i, implica que o módulo de z vai ser raiz de 2, tá bom? Que é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quem vai ser o θ? O cosseno de θ, ele está no primeiro quadrante, vai ser 1 sobre 2, tá bom? Veja o seguinte, eu tenho aqui 1, aqui 1. Aqui vai ser, o módulo é raiz de 2, então 1 sobre raiz de 2 e o seno de θ dá 1 sobre raiz de 2. Como o θ está no primeiro quadrante, o θ é igual a 45 graus, indo para radianos, π sobre 4. Daí, pessoal, eu vou expressar o meu ponto ou número complexo na forma trigonométrica. Ou seja, 1 mais i é igual a raiz de 2 vezes o cosseno de π sobre 4 mais i vezes o seno de π sobre 4. Olha que maravilha. Já apareceu o cosseno e o seno, tá aqui, ó, π sobre 4. Para esse n aparecer agora, a gente vai utilizar Moave. Olha que bacana. Agora, por Moave, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, 1 mais i elevado a n vai ser igual a raiz de 2 elevado a n, que é o módulo, vezes o cosseno de nπ sobre 4, mais i vezes o seno de nπ sobre 4. Tá aqui, ó. Ora, pessoal, melhorando ainda mais, quem é a parte real disso aqui? A parte real, vamos para cá, ó. A parte real vai ser igual a raiz de 2 elevado a n vezes o cosseno de nπ sobre 4. Multiplica isso por isso. E a parte imaginária? Imaginária vai ser quem? Diga. Vai ser raiz de 2 elevado a n vezes o seno de nπ sobre 4. De qual número complexo? Desse aqui, ó. Do 1 mais i elevado a n. Então, eu tenho o mesmo número complexo. Esse número complexo tem parte real isso, tem parte imaginária isso. Esse mesmo número complexo, olhando por outra forma, ou utilizando Moave, eu tenho que a parte real é isso, tá bom? A parte real é isso, e a parte imaginária é isso. Por igualdade, teremos o quê? Que isso aqui será igual a quem? A raiz de 2 elevado a n, vezes o cosseno de nπ sobre 4, e isso aqui é a parte imaginária. Desse lado é isso. Por outra forma de ver, vai ser o raiz de 2 elevado a n, vezes o seno de nπ sobre 4. Então, aqui uma aplicação fantástica dos números complexos em identidades onde envolve número binomial e a função trigonométrica.